No vídeo de hoje a gente vai ver algumas aplicações das técnicas para encontrar erros em um programa e como fazer isso primeiro de uma forma mais simples e depois de uma segunda forma usando algumas ferramentas mais sofisticadas que o CodeBlocks oferece para a gente. Nos vídeos anteriores aqui dessa playlist a gente viu quais seriam algumas boas práticas e alguns erros comuns. Aqui a gente vai colocar isso em aplicação mesmo. E o exemplo que eu escolhi é um exemplo que já foi resolvido aqui também no canal, que é escrever um código para calcular o fatorial de um número. Então a gente vai ter três variáveis inteiras, a gente tem a variável i, que vai ser um contador, uma variável fat, para armazenar o fatorial, e uma variável n, que é o número do qual a gente quer calcular o fatorial. A gente lê o número que o usuário vai digitar, inicializa o fatorial, vai multiplicando o fatorial pelo nosso contador, e aí no final das contas escreve o valor do fatorial. Então, essa é a estrutura geral desse código, mas como vocês já devem ter percebido, ele tem alguns problemas. O primeiro deles parece que é só estético, mas quando vocês entenderem o que está acontecendo, vocês vão perceber que é um caso em que a estética acaba comprometendo a função também. E é o fato de que esse loop aqui não está indentado, ele não está alinhado com o resto do nosso programa. Então, alguém poderia falar, mas isso não é importante. E realmente não é importante. Se o código estivesse funcionando, ele ia executar da mesma forma. Só que muitas vezes, por trás de uma indentação ruim, tem algum errinho de lógica escondido e que não fica tão claro. E a partir da hora que a gente indenta, as coisas ficam mais evidentes. Para indentar de uma forma automática, a gente pode selecionar todo o código, botão direito, Format Use a Style. E aí ele já indentou tudo para a gente. A principal mudança que aconteceu aqui foi a seguinte. A gente percebe que o while tem o seu abrir e fechar de chaves, e que essa linha i++, que está incrementando o nosso contador, ela está alinhada no mesmo nível, no mesmo patamar que as instruções, por exemplo, de declaração de variáveis, e é um patamar diferente dessa linha fat recebe fatorial vezes i. Essa linha está dentro do while, ela de fato está aqui dentro das chaves. Mas esse acréscimo do contador, que também deveria estar dentro das chaves, está ficando do lado de fora. Então, simplesmente pelo fato da gente ter indentado, fica mais claro que essas duas informações, essa aqui e essa aqui da linha 16, que deveriam estar no mesmo nível, não estão juntas, então algum problema está acontecendo. Eu vou jogar esse aqui para dentro, então, pelo menos agora a gente tem as duas coisas no mesmo nível. Óbvio que isso aqui poderia estar tudo grudado aqui na esquerda, por exemplo, e de novo o programa ia funcionar da mesma forma, mas a gente vai tentar manter a indentação sempre que possível para facilitar a clareza e facilitar essa detecção de erros. Bom, se a gente rodar o nosso programa, ele vai detectar alguns erros que são erros de sintaxe, erros em que o próprio compilador consegue perceber que tem alguma coisa problemática. Se a gente olhar aqui, ele está dizendo que esperava um ponto e vírgula antes do scanf. Antes do scanf, ao final da linha do printf, faltou o ponto e vírgula daqui. Em geral, o mais fácil é você corrigir um erro de cada vez. Então, se o seu programa deu vários erros, corrige um e manda rodar de novo. O fato da gente corrigir o primeiro, às vezes, é suficiente para a gente corrigir todos. Eu vou mandar rodar o programa de novo. E aí, o segundo erro que está aparecendo é que a variável fat está dizendo que ela não foi declarada. E ela não foi declarada porque eu estou tentando escrever na tela o fatorial em maiúsculo. Eu tinha declarado ela em minúsculo, então é esse erro de confundir os referenciais. Se a gente mandar rodar de novo, agora sim ele rodou e ele está pedindo para a gente digitar o número que a gente quer calcular. Bom, vamos colocar, por exemplo, 4, que a gente sabe que o fatorial de 4 é 24. E aí ele me deu que o fatorial é 6.720. Obviamente está errado, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Vamos então analisar o nosso código. Às vezes você fica olhando muito para o código e você não consegue perceber qual é o problema, porque o seu código faz o que você... A sua cabeça já tem uma explicação pronta, mas o que está acontecendo por baixo dos panos não é o que você gostaria que acontecesse.
Então, você precisa enxergar o que está acontecendo de verdade. A gente, debugando um programa, às vezes é parecido com aquela história das 4 fases do luto, que a primeira fase é a negação. Muitas vezes a coisa é parecida quando a gente está debugando. A gente fala, não é possível que esse programa esteja errado. E, bom, é possível porque a gente acabou de ver que ele calculou que o fatorial de 4 é 6.700 e qualquer coisa. Então a gente tem que tentar superar a fase da negação o mais rápido possível. Não ficar preso também nem na fase da barganha, nem na fase da depressão. A gente tem que se encaminhar o mais rápido possível para a fase da aceitação, que é todos os programas têm potencialmente algum bug. Talvez a gente não tenha detectado ainda, mas você tem que partir do pressuposto que sempre essa possibilidade pode estar ali escondida. Bom, para a gente enxergar o que o computador realmente está fazendo e não o que a gente acha que ele está fazendo, a forma mais simples, a forma mais old school, é a gente incluir alguns traçadores, algumas mensagens que vão indicar para a gente, passo a passo, o que está acontecendo. E um possível traçador é a gente colocar o seguinte, na iteração i, fat vale alguma coisa, na verdade o que eu queria fazer era o i ser variável também. Né? Então, na iteração tananã, na iteração i, fatorial vale o valor que está na variável fatorial. E a gente também não pode esquecer do nosso barra n para escrever isso aqui linha por linha. Então, a cada linha, a gente vai enxergar o que a gente está multiplicando. E se a gente manda rodar de novo desse jeito, digite o número do qual deseja ser calculado, queremos calcular o fatorial de 4, e aí ele diz, na iteração 5, fat vale 4. E isso aqui já é um primeiro sinal de alerta para a gente, porque como assim a primeira iteração que ele está escrevendo já é a iteração 5? Então, se você olhar aqui no nosso código, a gente inicializou a variável fatorial. O fatorial tem que começar com 1, porque a gente vai multiplicando as outras. Mas o i, que é o número que a gente vai multiplicar o fatorial, a gente não inicializou. Então, o primeiro multiplicador poderia ser o número 1. A gente está multiplicando aqui do 1, 2, 3 até o número n. Mas multiplicar por 1 não muda nada, então eu podia também colocar, para ser mais espertinho, colocar i igual a 2. E começar, então, na iteração 2. Vamos rodar de novo o nosso código e ver o que acontece agora que a gente vai... Na iteração 3, fat vale 2. Então, puxa, eu queria que ele mostrasse primeiro a iteração 2. Tá errado isso? Em que momento que a gente colocou o printf? A gente colocou o printf depois de ter incrementado o i e depois de ter incrementado o fat, multiplicado o fat. Então, não faz sentido realmente ver o 2. O 2 que está entrando aqui no loop, a primeira vez que a gente fizer o printf, ele já vai valer 3. Então, na iteração 3, fat vale 2. Beleza. Depois, ele vale 6. Depois vale 24. Então, realmente, de 2 para 6, ele multiplicou por 3. De 6 para 24, ele multiplicou por 4. Mas, por alguma razão, ele não está parando aqui. Ele multiplicou por 5, multiplicou por 6. Tem alguma coisa estranha aqui. Então, o nosso traçador, a gente pode incluir mais informações. A gente pode falar que na iteração i, fat vale tanto, e a outra variável que a gente tem em jogo aqui é a variável n. Vamos ver o que está acontecendo com a nossa variável n. I, variável n, vale alguma coisa. Então, a gente sempre respeita a ordem, né? O primeiro porcentagem é do i, o segundo é do fat, o terceiro é do n. Mandamos rodar de novo. Fatorial de 4. Eu escrevi mal, né? E n vale, é bom que também tem o debug em tempo real aqui acontecendo. N vale porcentagem d, agora sim. Então, na iteração 3, fat vale 2 e n vale 8. Como assim 8? Eu queria calcular o fatorial de 4. O meu n está valendo 8 o tempo inteiro. Mas isso não tem lógica, porque não era isso que eu queria. Não era isso que você queria, mas é isso que você escreveu. Porque essa linha aqui está lendo o valor do scanf e está colocando na variável i o valor que você digitou.
aqui o que a gente gostaria de ter feito era isso, era colocar na variável n o valor que o usuário está digitando. Esse é o tipo de erro bastante sutil, porque o nosso programa faz as contas com um valor qualquer, um lixo qualquer que ele tiver lá na memória para a variável n, no caso aqui era 8, e a gente não tem controle do que está acontecendo. Agora sim, se a gente rodar desse jeito, a gente falou 4, e aí então a gente tem na iteração 3, fat vale 2 e n vale 4, n vai ter que valer 4 a vida inteira. O nosso i vai valendo, ele entra como 2, mas ele vai valer 3, depois vai valer 4, depois vai valer 5. Nossa variável fat vai sendo multiplicado, primeiro por 3, depois por 4, e aqui fora do loop, o fatorial é 24. Então, agora o nosso código deu certo. A gente pode ver que na última iteração o i está valendo 5, e 5 é maior do que 4, o que vai ser suficiente para ele sair do while. Então, isso também está batendo, tudo funcionando. Você poderia testar o seu programa várias vezes. Poderia testar ele, por exemplo, com, não sei, 10. Poderia fazer vários testes, com 0, com etc, etc. Uma vez que você esteja satisfeito, você pode, por exemplo, comentar a sua linha do traçador e deixar o programa de uma forma um pouco mais enxuta. Pode apagar também ela, dependendo de como é que for a situação, para ter um programa que vai mais direto ao ponto e mostra mais claramente o que aconteceu. Em conjunto com essa técnica de de escrever os valores na tela, muitas vezes é útil a gente também fazer isso em papel. É o que a gente chama de simular o programa no papel. Sempre que eu estou programando, eu gosto de ter um caderno na mão, caderno mesmo, e escrever na mão quais são as minhas ideias, quais são o que eu espero das variáveis. Debugar é um pouco como um trabalho de detetive. Então, eu gosto de escrever as hipóteses, as ideias que eu estou trabalhando, e depois eu consigo saber o que eu testei e o que eu não testei. Então, eu consigo anotar, o programa estava funcionando para números positivos, não estava funcionando com números negativos. Porque muitas vezes a gente vai fazendo muitos testes e a gente se confunde um pouco do que a gente já testou, do que faltou testar. Então, eu acho sempre recomendável escrever isso para não se perder e escrever o valor das variáveis em cada iteração para conseguir enxergar o que está acontecendo com elas. Uma forma um pouco melhor de enxergar o que está acontecendo com as variáveis, além de usar esse tipo de traçador, é usar a própria ferramenta que o CodeBlocks oferece para a gente de debug. Aqui a gente tem uma aba de debug, mas ela, por default, ela tem várias coisas que ficam em cinza, que não estão ativas, então a gente não consegue usar logo de início. Eu tenho um outro exemplo aqui que resolve o mesmo problema, mas com outros erros de lógica. E nesse caso aqui eu vou querer usar essas ferramentas de debug para consertar, para investigar em primeiro lugar. Só que para a gente começar a usar as ferramentas de debug, a gente tem que fazer um pouquinho diferente. Não basta só eu salvar o meu arquivo aqui, salvar ele como um arquivo qualquer, numa pasta qualquer. A gente tem que criar primeiro um projeto. Então aqui em arquivo, novo projeto. E a gente vai criar primeiro um projeto vazio. Isso aqui é só uma burocracia do CodeBlocks. Outros programas não precisam de você estar associado a um projeto para poder debugar, mas é assim que o CodeBlocks funciona. A gente vai criar um projeto vazio, e aí você tem que escolher aonde esse projeto vai estar. Então eu vou dar um título para ele, poderia ser o nome do trabalho que você está fazendo, eu vou chamar ele de exemplo debug. Sempre aqui usar as boas práticas de nomes, né? Então evitar espaço, evitar acento, evitar caracteres estranhos. Sempre mais seguro caminhar por aí. E eu vou criar essa pasta, eu vou criar uma pasta para ele, você tem que indicar onde é que está a pasta. Eu vou criar aqui na minha própria área de trabalho, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de debug. Então eu vou usar essa pasta no meu desktop, debug, e aqui eu só vou aceitar as opções padrão dele, estou definindo qual é o compilador, definindo algumas pastas de saída dos dados, a gente não precisa se preocupar com isso. Essa é a criação do projeto, mas eu preciso colocar o arquivo em si dentro desse projeto. E a gente faz isso vindo aqui em projeto, add file, então adicionar arquivo. E eu preciso
escolher o meu arquivo, esse é o arquivo que eu quero, e aí então eu vou dar um OK para falar que esse arquivo está agora dentro do meu projeto. Uma vez que eu fiz isso, o menu de debug ele tem outras opções que agora estão mais iluminadas. A gente pode, por exemplo, colocar o que a gente chama de breakpoint. A gente clicando com o mouse aqui numa linha qualquer, aparece esse pontinho vermelho. Também dá para apertar a tecla F5 quando a gente está em qualquer linha. O breakpoint é assim, eu quero que o meu programa execute até chegar nessa linha. E quando chegar nessa linha, ele vai parar e eu vou poder enxergar o que está acontecendo. E aonde que eu vou enxergar o que está acontecendo? Eu preciso ver as variáveis e a gente pode, por exemplo, clicar nessa janelinha aqui, nesse Debug in Windows, e aí escolher Watches. Também dá para acessar esse Watches vindo aqui em Debug, também é o mesmo Debug in Windows, e Watches. Watch é relógio, né, visualizador, alguma coisa nessa linha. A gente clica uma vez e a gente tem uma coisa que não diz nada para a gente, né? É uma tela que não tem nenhuma informação. Nesse menu de Watches, a gente escreve o nome da variável que a gente quer enxergar. Por exemplo, eu quero ver como é que está a variável i, e aí eu vou dar um Enter, ele vai passar para a linha de baixo. Eu vou escrever fat, e aí então eu vou ver ao longo do tempo o que está acontecendo com a variável i e com a variável fat. Eu vou colocar um breakpoint aqui dentro do meu for. Então o programa vai executar até chegar nesse breakpoint. Para a gente mandar rodar agora, eu vou compilar o programa, só para a gente ter certeza que ele não tem nenhum erro, de digitação, não está faltando nada. Então eu só compilei ele. Ele está falando que está atualizado, então não precisa compilar nada. E agora sim eu vou rodar com essa opção de debug. Não é mais o rodar que a gente usava aqui, é esse rodar vermelhinho, que também dá para acessar por esse atalho F8 ou aqui pelo menu debug. Mandei rodar, e aí eu vou fazer do mesmo jeito. Eu quero calcular o fatorial de 4. O programa parou aqui nessa linha, então ele não terminou de calcular ainda. Aqui nessa tela ele está preso no fatorial de 4. Onde está o meu watch? Bom, por alguma razão o meu watch desapareceu. Eu vou clicar de novo aqui em watches e... aqui está. Então aqui eu consigo visualizar o que está acontecendo com cada uma das minhas variáveis. A variável i está valendo 2, deveria ser mesmo, porque eu inicializei ela com 2. Fat está valendo 1, porque foi inicializado com 1. N está inicializado com 4, porque era o que a gente queria mesmo. Mas o programa está parado aqui. E ele não vai continuar enquanto a gente não mandar ele continuar. E a gente pode mandar ele continuar ou clicando aqui em Next Line, ou usando esse atalho F7. A cada vez que eu clicar no F7, o programa vai andar uma linhazinha. Então ele andou uma linha, ele multiplicou o fat por n, e agora o fat vale 4. E não é isso que a gente queria, né? Aqui claramente a gente sabe que o fatorial tinha que ter aumentado de 1 para 2, e aumentado de 1 para 2 porque ele vai multiplicar por i, na verdade, não multiplicar por n. Então aqui a gente já percebeu um primeiro erro. O fat não deveria ter pulado para 4. Então eu posso interromper o meu debug, interrompi ali em cima, vou fechar o meu watch inclusive, e eu vou corrigir. Aqui deveria ter sido multiplicado por i. E eu repito o processo. Eu mando compilar de novo, e eu mando rodar debugando de novo. Eu repito também a minha entrada, o mesmo 4. O programa vai paralisar no mesmo ponto. Então fatorial vale 1 nessa altura, i vale 2, n vale 4. Eu dou um F7 ou clico aqui no próxima linha. Aqui tem várias opções, você consegue mandar ele rodar até o seu cursor lá embaixo, dá para pular um bloco, mas em geral a gente vai usar esse de linha em linha, esse comando do F7 é o mais comum de todos. Então eu vou clicar aqui no próxima linha, e agora o fatorial está valendo 2, beleza, é o que a gente queria. Eu posso clicar de novo aqui no próxima linha,
E aí a gente vê que o nosso n está valendo 5. E não tem muito cabimento isso, porque o n não devia aumentar. O n é o número do qual eu quero calcular o fatorial, o n devia ser constante. Então, como assim o n aumentou? Ah, o n aumentou porque aqui eu me enganei. Aqui não deveria ser n++, devia ser i++. Então, de novo, você repete o processo. Essas variáveis não estão fazendo sentido, vou fechar o watch, vou fechar o meu debugger, vou corrigir aqui para i++. Compilo de novo, lá no debugar de novo, abro o meu watch de novo, digo que eu quero calcular o fatorial de 4, fatorial vale 1, n vale 4, i vale 2. E aí eu faço o próximo passo, fatorial vale 2, i vale 3, e o fatorial está valendo 2, então agora o fatorial vai passar para 6. O n está paradinho, correto? F7 de novo, o fatorial foi para 24. O i chegou em 4, assim como o n, então eu vou ter que sair do for. Eu aperto F7 de novo. E agora a próxima linha é a próxima linha fora mesmo. Se eu vier aqui no meu menu, por enquanto ele ainda não escreveu nada na tela, mas assim que eu mandar ele executar a próxima linha, ou clicar com F7, o fatorial é 24, então essa linha foi executada. Se eu mandar ele executar de novo, ele vai executar o return, e aí, mais uma vez, terminou. Os valores de i e de fat foram apagados, mas o nosso programa foi concluído com sucesso. Então aqui a gente terminou de debugar ele. Você poderia testar o mesmo programa de outras formas. Daria para tirar esse ponto de debug e interromper o debug, que está faltando aqui. Interrompi o debug e agora eu posso compilar e rodar ele mais uma vez e rodar, por exemplo, o fatorial de 10. Em geral, como eu sempre falo, teste com números que você já sabe a resposta. Não adianta colocar fatorial de 51, que a gente não ia saber quanto é que vale. Então é isso. O caminho mais simples e mais curtinho para pequenos debugs é realmente fazer só colocando os traçadores, como a gente fez, mas usar a ferramenta de debug em problemas mais complexos, é mais robusto, porque ele já vai mostrando quantas variáveis a gente quiser, basta você adicionar elas no seu watch. É isso.